Olá, gente, tudo bem? Então, vamos dar início à nossa disciplina de cálculo 3, tá? Na aula de hoje, nós vamos fazer um tópico que é mais introdutório, tá? E que pode ser muito importante em outros momentos da vida acadêmica de vocês e que, às vezes, é esquecido das disciplinas de cálculo, tá? Muitas vezes ela é trabalhada dentro da disciplina de geometria diferencial, que vocês não têm na grade de vocês, mas eu acho muito importante, eu trouxe aqui para vocês terem essa noção básica, tá? Então, não se assustem na disciplina de cálculo 3, porque é muito conteúdo e são poucas aulas. Então, às vezes, a gente vai ter que correr um pouco, mas a gente vai tentar fazer, sim, da melhor forma possível. E nas nossas reuniões síncronas, a gente tenta sanar as dúvidas que ficarem, tá? Ou então vocês também podem pedir ajuda aos tutores, mas de já contem comigo para qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Sempre que possível eu posso tentar ajudar vocês. Tá? Então, a ideia central do curso é trabalhar com funções de várias variáveis. Então, a gente vai estudar funções que fogem esse padrão de função de R em R, que a gente chamava de funções reais. Nós trabalhamos no cálculo 1 e 2, basicamente essas funções. Tá? Estudamos as funções, uma disciplina inteira para essas funções, que foi a disciplina de funções e gráficos. Depois estudamos o cálculo diferencial, limite e derivadas. Vimos o cálculo integral, sempre com funções reais, e agora nós vamos tentar estudar funções um pouco diferentes. Aí alguém já poderia me perguntar, professor, e que funções são essas? Eu separei 3 casos porque eu acho que fica interessante. O primeiro delas, que é o objeto da aula de hoje, são as funções vetoriais, que são funções que saem de R e chegam no Rn. Olha, eu botei Rn aqui, mas a gente vai trabalhar sempre no R2 ou no R3, porque a gente consegue graficar, tá? Temos as funções de várias variáveis, tá? Que são funções que saem do Rn e chegam em R, ou seja, são de vários valores a um só. A primeira é de um valor a vários, a um vetor. Sai de um valor só e chega num vetor do Rn. Esse é ao contrário, a gente pega várias variáveis e leva numa só. Tá? Essa aqui, a segunda, ela vai ser o objeto de todo o nosso curso. Então, só a aula de hoje nós falaremos de funções vetoriais e durante todo o resto do curso, praticamente, nós vamos falar das outras funções. Existem funções um pouco maiores, que são o que eu estou chamando aqui de campos vetoriais, tá? Observe que eu botei até um F maiúsculo para ela, em vez de F, tá? Ela associa valores do Rm no Rn. Eu escolhi Mn aí diferente para deixar claro que você pode escolher valores diferentes. Pode sair do R2 para o R3, ou do R3 para o R4, ou do R2 para o próprio R2, tá? Então, pode ter várias formas diferentes. E esses campos vetoriais, eu acredito que nesse curso a gente quase não vai trabalhar com eles, tá? Nós vamos focar basicamente nas funções de várias variáveis. E a aula de hoje, em particular, nós vamos trabalhar as funções vetoriais, tá? Então, para trabalhar durante todo o curso de cálculo 3, nós vamos precisar de alguns conhecimentos que vocês já tiveram há um tempo atrás, assim, eu acho que no segundo semestre, que foi dado na disciplina de geometria analítica. Para não ficar distante, eu vou fazer uma revisão rápida só para a gente lembrar de algumas coisas. Então, se a gente considerar U e V, esses vetores aí de entradas A, B, C, I, D, E, F, observe que em vez de botar a flechinha, eu estou botando o U e o V em negrito, tá? Só para poupar o trabalho de botar essa seta. Então, uma coisa que a gente aprendeu lá é como calcular o produto interno de dois vetores. U interno V. Essa notação, ela poderia vir assim, eu não sei se vocês viram assim também, U interno V. Tipo com um pontinho, tá? Eu estou usando sem seta. Eu gosto dessa notação que tem a barrinha parecendo um maior que e menor que, né? Só que um pouquinho mais aberta. Também serve a notação de ponto, essa que vocês talvez tenham usado. Então, a norma
também vocês viram lá, a norma de um vetor é a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. E o produto vetorial, que provavelmente vocês já viram também, que eu estou usando esse símbolo de o times, né, que é o vezes, é tipo um xizinho mesmo. Mas em alguns livros, em alguns lugares, aparece essa notação de circunflexo, U vetorial V, tá? Que é dado por esse determinante, onde I e JK são vetores, tá, gente? É o vetor da base canônica. Eu não botei a setinha porque eu botei em negrito, tá? Então, eu acredito que vocês já viram isso, mas eu trouxe só para a gente relembrar. Eu vou fazer um exemplinho só para vocês ficarem um pouco mais afiados, tá? Então, eu vou criar uma página aqui só para a gente fazer... Então, se a gente considerar esses vetores, ó, o vetor é 1, 3, 2, o U é 1, 3, 2, e o V é menos 1, 3, 1. Então, vamos fazer algumas operações só para a gente lembrar. A primeira delas é o interno V. Como é que a gente faz? Faz o produto das respectivas coordenadas e soma, tá? Então, é 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 1. Isso aí dá menos 1, mais 9, mais 2. Dá 10, tá? Nada de difícil. Quem é a norma de U, por exemplo? É a raiz quadrada de U interno com U mesmo. Isso aí fica a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, fica raiz de 14, tá? Quem seria o vetorial V? Seria fazer assim, ó. I, J, K. E a gente repete. Primeiro U, 1, 3, 2. Depois o V, menos 1, 3, 1. Como é que faz determinante? Eu faço assim, eu repito I, J, 1, 3, menos 1, 3. É lógico que a maneira como você faz o determinante é sua, você pode tentar usar outra estratégia, tá? Tem outras formas de fazer esse determinante 3 por 3. Tá? Então, eu vou fazer o produto primeiro descendo. E eu conservo o sinal, né? Então, são 3 Is menos 2 Js mais 3 Ks. E agora eu vou fazer subindo. E fazer subindo, a gente troca o sinal. Então, seria menos 6K, ou menos 3K, perdão, vai vir mais 3Ks. Seria 6 Is, mas vem menos 6 Is. E J vem menos J. Então, voltando aqui à nossa conta, eu vou juntar tudo, fica menos 3 Is. O J fica menos 3 Js. E o K fica mais 6K. Posição I, menos 3. Posição J, menos 3. Posição K, 6. Então, esse é o vetorial V. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que o produto interno de dois vetores, ele pega dois vetores e leva num número. Tá? A norma pega um vetor e leva num número. Esse número é o comprimento do vetor, né? Ele tem esse significado geométrico. O produto vetorial, ele é diferente. Ele pega dois vetores e leva num terceiro vetor. E ele, eu não sei se vocês lembram, mas o significado geométrico de fazer o produto vetorial de dois vetores é encontrar um terceiro vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo, aquela regra da mão esquerda, tá? Você tem dois vetores e o produto vetorial é o perpendicular aos dois. Então, se você tem, sei lá, vou botar assim, U e V,
U e V. Quando você faz o vetorial, se encontram aqui um para cima, que é perpendicular aos dois, tá? Esse aqui é o U, vetorial V. Muito interessante. E a gente vai precisar durante o curso, por isso que eu fiz essa breve revisão, tá? Agora sim, nós vamos entrar de fato nas funções vetoriais. Então, na aula dessa semana, nós vamos focar nessas funções vetoriais ou curvas, como são comumente chamadas. Então, em algum momento, eu vou chamar de curva, porque é uma palavra menor e mais fácil de falar. Tá? Então, nós vamos definir uma curva ou uma função vetorial como sendo uma função que associa um intervalo de números reais ao Rn, a um vetor do Rn. Tá? Então, como a gente vai pegar um número dentro do intervalo, pode ser o próprio números reais, nós vamos usar a variável t para representar essa variável que a gente vai tomar, tá? Então, comumente a gente chama o R de t, perdão, como sendo esse vetor aí. x1, x2, até o xn, sempre na variável t. Então, o que é uma curva é uma função. Se é uma curva do Rn, são n funções na mesma variável t, tá? A gente vai fixar sempre o n igual a 2 ou 3, que são espaços que a gente consegue ver, né? A dimensão 2 e 3 a gente consegue desenhar. Tá? Então, vamos tomar exemplos? Primeiro exemplo, esse R de t, eu acho que está pequeno, mas eu vou escrever aqui, ó, o R de t é t ao quadrado t. Então, se você olhar, o x1 é quem? É t ao quadrado e o x2 é t. Opa, perdão, esse é o x1, né? x1 de t. E esse aqui é o x2 de t. Comumente, gente, como a gente está trabalhando na dimensão 2 ou 3, em vez de chamar x1, x2 até xn, a gente pode simplesmente escrever assim, ó. Ah, esse aqui está na variável x e esse aqui está na posição do y. 2 e 3 a gente consegue usar letras diferentes, tá? x1, x, y e z, por exemplo, se for em 3 dimensões. No caso de n dimensões é porque a gente tem que indexar, não tem jeito. Então, olha essa curva aí. A curva R de t, ela tem esse formato aí. A variável t é uma variável temporal. A gente imagina que está aqui, ó. O t está aqui e ele é elevado nessa curvinha aí, tá? Então, olha que interessante. Isso não é uma função, tá? No nosso sentido lá de funções, que a gente estudou lá em funções e gráficos. Porque se a gente traçar retas verticais assim, a reta não poderia encontrar o gráfico duas vezes. Mas é uma curva, tá? Uma função vetorial, sim. Outro exemplo é o círculo. O R de t, cosseno de t, seno de t, ou seja, o x de t é o cosseno e o y de t é o seno. É outro exemplo de curva. Essa curva aqui é bem interessante, o cicloide. Como é que o cicloide é feito? Você imagina que você tem aquela mesma circunferência que está ali na frente, ela estava aqui com um pincel preso bem aqui embaixo, amarrado nessa circunferência. Aí você rola ela. Você começa a rodar a circunferência e esse pincel vai riscando exatamente essa curva. Eu acho que vocês conseguem entender. Essa cicloide é uma curva muito, muito importante e no fórum que eu vou deixar para vocês vão encontrar ela numa aplicação prática. Tá? Outra curva interessante é essa, e observe, gente, que agora eu peguei um exemplo do R3. Esse eixo azul é o eixo Z, esse eixo verde que está entrando é o eixo Y, e o vermelho é o eixo X. E aí nós temos uma curva no espaço tridimensional. Tá? Uma curva em R3. É a curva t ao quadrado, t ao cubo. Outra curva legal que eu trouxe, fiz questão de trazer, é a hélice. Se você olhar, ela parece a curva, aquela primeira curva que era o círculo, cosseno t, seno t, só que agora ela está num espaço maior, de 3 dimensões, e a coordenada z é t. Então, o x de t é cosseno, o y é seno, e o z é o próprio t.
Então, ela é o círculo, só que vai subindo. Então, eu tentei desenhar aqui para vocês entenderem mais ou menos. O eixo vermelho é o X, o eixo verde é o Y e o eixo azul é o Z. Então, uma maneira legal de você tentar visualizar essa curva é você desenhar um cilindro e pensar que essa curva, ela é como se eu estivesse enrolando um barbante num cilindro, subindo de forma homogênea, tá? É uma catenária, depois pesquisem o que é que isso quer dizer, tá? Então, olha que interessante. Alguém poderia perguntar, professor, e agora que a gente já conhece essas funções vetoriais, elas representam curvas no espaço, no 2 e no 3, no Rn, no R2 e no R3, a gente consegue até desenhar essas curvas. Observe que o professor fez a ajuda do GeoGebra para desenhar, porque desenhar em 3 dimensões não é uma tarefa fácil. Em 2 até dá para desenhar, mas em 3 não é uma tarefa fácil. Conhecemos essas funções vetoriais, essas curvas, e agora, o que é que nós podemos fazer com elas? Então, eu vou trazer os elementos, tentar trazer os elementos do cálculo para cá e tentar dar um significado geométrico para eles, tá? Então, vamos ver primeiro os limites e as derivadas. Limite, a gente pode pensar na ideia de limite a mesma que a gente tinha nas funções reais, porque se você olhar com bons olhos, de novo, nós só temos uma variável mudando, uma variável independente, que é a t. Então, de certa forma, nós vamos olhar para o limite quando t vai para algum lugar. Então, se o limite, você quer encontrar o r de t quando t vai para a, basta que você olhe para todos os limites de todas as n funções que aparecem. Então, a gente volta para o mesmo problema que a gente já tinha. Então, o limite, ele é a mesma coisa que a gente já conhecia. Só muda que agora nós vamos calcular n limites. Então, o que é que isso quer dizer geometricamente? Geometricamente, a gente tenta localizar o ponto do gráfico, onde, o que vai me dizer a posição que o t está, que a curva está, perdão, quando o t tende a esse ponto. Então, se eu estou procurando um limite quando o t tende a A, eu estou tentando encontrar a posição da minha curva quando o t se aproxima muito de A. É a mesma ideia de limite que a gente tinha lá no cálculo 1. Se o limite é um limite em todas as coordenadas e a derivada é um limite também, é natural que a gente pense que a derivada de uma função vetorial ou de uma curva seja a derivada de todas as funções em cada coordenada. É totalmente natural você pensar isso. Ora, se o limite são os n limites e a derivada também é um limite, por que não? E a resposta ela é verdadeira, tá? Ela dá para você fazer essa associação. Então, quem seria o R' de t? Seria você derivar cada uma das entradas. Só que isso tem um significado geométrico. Quando você encontra a derivada de uma curva, que a gente chama de R', e aplica num ponto T0, por exemplo, naquele ponto da curva em particular, esse R' representa o vetor tangente à curva. Eu vou fazer um desenho para vocês entenderem melhor. Então, imagina aqui a curva, aquela hélice que eu trouxe. Essa é a curva, cosseno T, seno T e T. Quem seria o R'? Numa conta rápida, o R' seria derivado do cosseno é menos o seno, derivado do seno é o cosseno, e a derivada do T é 1. Tá? Então, olha que interessante. Essa é minha função, a derivada da minha curva. O que é que ela representa geometricamente? Então, imagina num tempo qualquer, T0, que eu marquei aqui, ó. Foi onde eu marquei esse ponto. O que é que o R' no T0 representa? Representa exatamente esse vetor aqui, que eu vou fazer um risquinho vermelho aqui. Representa exatamente esse vetor vermelho aí. Vou riscar de novo.
É um vetor tangente naquele ponto em questão. Então, observe que a derivada ela tem, sim, agora um significado geométrico bastante interessante. Não é difícil de encontrar, né? Já que a gente sabe derivar. Então, vamos seguir. As derivadas, elas carregam algumas propriedades. Aqui, gente, eu não vou demonstrar porque nós não temos tempo e são bem intuitivas, tá? A gente, para demonstrar, basta fazer conta, usar as propriedades de derivadas que a gente já tem lá do cálculo 1 e com operações básicas a gente consegue demonstrar essas propriedades. Eu estou trazendo elas aqui porque eu quero deixar claro que existem e que a gente pode usar, tá? Então, a primeira delas é que a derivada da soma de duas curvas é a soma das derivadas dessa curva, ou a diferença também vale. E aqui, gente, tem que ficar claro que a gente está trabalhando no espaço com a mesma dimensão, tá? Não adianta querer pegar uma curva de R2 e querer somar com uma de R3, que isso não faz sentido. Então, a gente quer trabalhar, nesse momento, em curvas do mesmo espaço, tá? A gente costuma trabalhar sempre em R3, tá? Que nossa realidade é no R3. Então, você imagina que você tem duas curvas, U e V, do R3. C é um escalar. E F de ter uma função real, aquelas funções que a gente já estudava antes. Então, isso vale. Multiplicar por uma constante, também a gente consegue tirar a constante. Multiplicar por uma função normal, toda a curva, dá para fazer uma espécie de regra do produto, olha que interessante. Vale isso, tá, gente? Tem uma regra para a derivada do produto interno de duas curvas, tá? É uma espécie de regra do produto também, tá? Vale essa propriedade. E temos uma propriedade para o produto vetorial. Nesse caso bem aqui em particular, exige que seja no R3, tá? Tem que ser no R3. Os outros até dá para tapear com espaços diferentes, mas esse em particular tem que ser no R3. Então, é também uma espécie de regra do produto aqui. Vale isso, tá, gente? Eu não vou demonstrar porque nosso tempo é muito corrido. Então, essas propriedades da derivação valem. Então, observe que até agora não tem nada de novo. A gente só está ampliando um pouco o espaço que a gente está trabalhando. Dá para pensar em integral? Dá também. Por quê? Porque a integral, gente, é um limite. Então, se a gente conseguiu definir limite e consegue também definir a derivada e a integral, né? Já que todos são limites. E a integral de uma curva definida, né? É você integrar todas as coordenadas também, da mesma maneira que a gente trabalhou com limite e com a derivada, tá? Então, a gente tem essa mesma tratativa, tá? E uma pergunta que poderia surgir naturalmente, professor, e geometricamente isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? A gente não tem um significado geométrico para explorar com a integral de uma curva, tá? Mas é possível fazer essa conta. Então, conhecendo as funções vetoriais e as ferramentas do cálculo nas funções vetoriais, a gente agora vai estudar alguns elementos que essas curvas têm. Tá? O que é que esses elementos vão fazer? Vocês vão entender que cada elemento ele tem uma função na curva, tá? E eles são facilmente encontrados, eu digo facilmente, a menos de uma, às vezes pode ser trabalhoso, mas não é difícil. E você encontra esses elementos sempre usando por base o cálculo diferencial integral, tá? O primeiro elemento que as curvas têm é o tangente unitário. E aí, se você olhar com bons olhos, o que é o tangente unitário? É você encontrar aquele tangente que a gente já tinha e simplesmente normalizar ele. O que é normalizar um vetor? É dividir por a sua norma. Por que a gente faz isso? Porque o vetor tangente realmente é muito importante. Você tem uma curva, digamos que você tem aqui uma curva e tem um ponto da curva.
esse vetor tangente realmente é muito importante. Só que o tamanho dele não nos importa, não nos importa de forma alguma. A gente só precisa, ele é importante só no sentido que se eu conhecer a direção dele e o sentido, para mim já está ótimo. Então, já que eu não estou me importando com o tamanho desse tangente da curva, eu só quero saber a direção e o sentido, o tangente unitário me dá exatamente isso, me dá a direção e o sentido sempre com uma norma 1 que fica padronizada. Então, é muito legal eu conhecer o tangente unitário. Como é que eu encontro o tangente unitário? Eu encontro o vetor tangente e divido pela norma dele. Então, a gente pode praticar até usando o exemplo da hélice. Quem era a hélice? É cosseno de t, seno de t e t. Quem é o R'? É menos o seno, o cosseno de t e 1. Tá? Então, já achei o R'. Quem é a norma do R' de t? Eu vou fazer aqui. Ó. Quem é a norma do R' de t? É a raiz quadrada de menos o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. 1 ao quadrado também é 1. Raiz de 2. Tá? Então, quem seria o tangente aqui? Seria dividir tudo por raiz de 2. Então, você pode escrever assim, ó, é menos o seno de t sobre raiz de 2, cosseno de t sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Ah, professor, eu não gosto de deixar a raiz embaixo, então racionaliza. Tá? Eu não vejo necessidade. Vetor normal e binormal. O que é o vetor normal? Então, imagina que a gente tem aqui uma curva, temos o tangente, o normal é um vetor também que tem a sua importância, vocês já viram na física com certeza. Ele é perpendicular ao vetor tangente. Tá? Então, é um vetor que sai de forma apontando para fora da curva, né? Tá? Para a física, nós temos a força normal, né? Que é uma força que é contrária à força-peso. Interessante. Tá? Então, como é que a gente encontra esse normal? A gente encontra o normal fazendo esse quociente, né? O normal seria a segunda derivada, tá? No caso, a derivada do t, né, que é o tangente, e a gente está buscando o normal unitário. Então, como é o normal unitário que a gente está buscando, então a gente divide pela norma desse t', desse t maiúsculo linha. Então, é bem intuitiva a forma em que a gente encontra o normal. Observe, gente, que já vai dar um trabalho maior. Por exemplo, ó, a gente tinha no exemplo anterior o T, né, da hélice e o tangente da hélice. Se eu trouxer para cá, na hélice, quem era o tangente? Vou botar 1 sobre raiz de 2 fora, tá? Aí vou trazer tudo. É menos o seno, cosseno de t e 1. Então, vamos tentar encontrar esse normal? Para encontrar o normal, primeiro eu preciso encontrar o t maiúsculo linha. 1 sobre raiz de 2 pode ficar de fora. Derivada de seno é o cosseno, então fica menos o cosseno de t. Derivada de cosseno é menos o seno de t. E ali a derivada de 1 é 0. Então, vamos encontrar a norma do t maiúsculo de t. Para encontrar essa norma, é a raiz quadrada. Então, tem 1 sobre raiz de 2 menos cosseno de t ao quadrado mais menos 1 sobre raiz de 2 seno de t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, fica 1 sobre 2, eu posso até botar em evidência, multiplicando cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ou seja, é 1 sobre raiz de 2. Então, eu achei essa norma. Como é que eu acho o normal, então? Basta eu dividir por essa norma o t', né?
Então, o T' é isso. Eu vou dividir por aquele, que é 1 sobre raiz de 2. Dividir por 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa de multiplicar por raiz de 2. Eu tinha 1 sobre raiz de 2, né? Então, fica assim, ó, raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, menos o cosseno de t, menos o seno de t, e 0. Então, quem é o normal? Fica menos o cosseno de t, menos o seno de t, e 0. Então, esse é meu normal. Observe que tudo vai ficando muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Não é difícil, mas é muito trabalhoso. Tá? O binormal é outro vetor que é definido por um produto vetorial do tangente com normal. Então, o binormal, ele é um vetor que é perpendicular tanto ao t, que é o tangente unitário, quanto ao n. E para encontrá-lo, eu tenho que encontrar os dois. Então, observe, se o professor pedir para você encontrar um binormal, você vai ter que encontrar o tangente, tem que usar cálculo, vai ter que encontrar o normal, mais conta ainda, né? E depois de tudo isso, a gente tem que fazer um produto vetorial. Eu não vou fazer para o exemplo da hélice, o binormal, porque vai dar muito trabalho. Nós já temos aqui, ó, os dois. Nós já temos o N e já temos o T. A gente poderia fazer, só fazer o produto vetorial deles dois. Mas é mais conta e nossa aula vai ficar muito extensa. Eu trouxe um significado geométrico, olha. Imagina que você tem aí uma curva, olha o tangente, olha o normal e olha o binormal. Todas as três flechas, gente, era para estar do mesmo tamanho, tá? Me perdoem, é por causa do jeito que o desenho tá. Eles, teoricamente, eles têm o mesmo tamanho, são todos unitários, tá? São 3 vetores unitários. Então, essa tríade de vetores importantes é chamada de triedo de Frenet, tá? Então, se um dia vocês resolverem aprofundar um pouco mais os estudos, vocês vão ver que tem um teorema muito importante que é chamado Teorema Fundamental das Curvas Planas, né? O Teorema Fundamental das Curvas Planas, que diz que se você conhece esse triedo, então você conhece a curva, tá? É interessantíssimo, só que é um estudo um pouco mais avançado. Quem sabe um dia vocês façam uma pós-graduação e sigam, e aí vocês vão com certeza encontrar esse triedo de Frenet e outras informações que eu não vou trazer aqui na aula de hoje, tá? Aí alguém poderia me perguntar, professor, e ainda, já que se eu conhecesse o triedo de Frenet, eu conheço a curva, acabaram os elementos das curvas? Não. Existem outros elementos que caracterizam também a curva e eu vou trazer para vocês, tá? A título de curiosidade. É lógico que a gente não vai focar muito nisso porque nós não temos tempo suficiente. Então, um elemento legal que a gente consegue calcular, encontrar usando o cálculo mesmo, é o comprimento de uma curva. Então, nós temos até uma fórmula fechada para calcular o comprimento da curva. É possível calcular o comprimento de uma curva no intervalo AB se a gente fizer a seguinte fórmula. O comprimento é a integral de A até B da norma da derivada da curva. Se você olhar com carinho para o desenho, ele é meio que sugestivo. Quando você imagina que você tem uma curva, aí você começa a achar os tangentinhos, ó. Os tangentes, se você ficar pegando os tangentes em intervalos bem pequenos, eles vão basicamente se aproximar com a curva. Então, infinitesimalmente, é quase a mesma coisa, né? Quando você traça o limite, realmente o comprimento da curva é fazer essa integral, tá? Eu vou fazer um exemplo que seria uma página só para ficar legal para vocês entenderem. Então, vamos olhar para uma curva de R2, que é mais fácil, só para vocês verem como é. Então, vamos olhar para a seguinte curva. Cosseno T, seno T. A gente já viu ela aqui. O que é que ela representa? Ela representa esse círculo aqui. É lógico que se eu pegar de 0 até 2π,
no R2, ela vai representar exatamente essa curva aí. Ela vai começar aqui e vai chegar até aqui. Vai dar só uma volta no círculo, tá? Muito interessante. Como é que eu encontraria esse comprimento? Primeira coisa, eu tenho que encontrar o R', derivado do cosseno é menos o seno, derivado do seno é o cosseno. Quem é a norma de R' de t? É a raiz quadrada de menos o seno de t ao quadrado mais o cosseno de t ao quadrado. Essa norma vai dar 1, tá? Então, vamos à fórmula. Eu estou integrando de 0 até 2π. A norma é 1 dt. Tá? Então, a integral de 1 é t, e eu vou avaliar no intervalo, vai ficar 2π. Olha, a gente sabe que o raio é 1. Tá? Então, nós conseguimos encontrar, de fato, o comprimento dessa circunferência de raio 1. Muito interessante. Outro elemento é a curvatura de uma curva. A curvatura de uma curva é um elemento que mede o quão rápido a curva muda de direção. E olha que tem uma fórmula para calcular isso. Ó. É uma função escalar. Ela me dá um número. Tá? E se o número for grande, o que é que quer dizer? Que a curva está se curvando muito rápido. É até redundante falar. Tá? Se o número for pequeno, é que a curva ela pouco está mudando de direção. Ela tende a ser reta. Tá? Então, pode ser muito trabalhoso calcular essa curvatura, e por isso nós não vamos fazer exemplo. Uma coisa que é interessante é que o círculo, por exemplo, o círculo que a gente estava trabalhando, a curvatura dele é constante. Por quê? Porque realmente ela muda de direção, mas ela muda de direção sempre de forma uniforme. Tá? Então, isso quer dizer que a curvatura é constante. Então, a curvatura é esse elemento que eu vou até botar no exercício para vocês calcularem para vocês verem como é que funciona. Mas observe que, para calcular a curvatura, basta calcular coisas que a gente já sabe fazer e fazer a fração, tá? Então, não tem dificuldade. A gente pode praticar no círculo, tá? Mas, para a aula não ficar muito extensa, a gente vai deixar como exercício, tá, gente? Outro elemento é a torção. A torção, essa sim ainda dá mais trabalho. A torção não faz sentido a gente falar em torção de uma curva que está no R2, tá? Uma curva que está no plano, não faz sentido a gente falar de torção. A torção é um elemento que só serve para curvas em espaços maiores. E ela mede a variação da curva com respeito ao plano formado pelos vetores t e n. Tá? Então, o quanto a curva sai desse plano. Então, imagina que você tem a curva e você tem o vetor tangente e o vetor normal. Aí você olha para esse plano formado por esses vetores. Como a curva está no espaço R3, está no espaço maior que o R2, você vai ver o quanto a curva sai de dentro desse plano. O quanto ela se torce, na verdade. Tá? Então, existe uma forma de medir isso. A torção é calculada desse jeito. Olha que horroroso. E, novamente, isso é um número. Se o número for grande, quer dizer que a torção é grande, quer dizer que a curva varia muito em relação a esse plano. Ela sai muito dentro desse plano. Se esse número for pequeno, quer dizer que a curva não sai tanto assim, não varia tanto assim em função desse plano. Tá? Então, novamente, por ser muito grande o cálculo, nós não vamos fazer nenhum exemplo, tá? Mas eu posso fazer na aula de exercício para vocês depois, para a gente trabalhar, tá? Mas observe que para calcular a torção a gente usa essa letra tal. Eu só preciso saber das derivadas. Ó, a primeira derivada, a segunda derivada e a terceira derivada. Fazer produto interno, produto vetorial, mas são coisas que a gente sabe fazer. Só é muito trabalhoso, tá? Então, a aula de hoje é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente pode
fazer, em outro momento, uma aula de dúvidas para tentar sanar as dificuldades que ficaram. Tá? Então, a gente fica por aqui e até breve.